vamos fazer aqui a marcação para a gente começar a bordar o olhinho, roxinho, que é o que tá faltando. Então, aqui você vai entender que a gente tem essa costura e esta costura aqui. Então, a gente vai se guiar por elas, ok? Então, daqui para cá eu vou marcar 3 centímetros. E daqui dessa costura para baixo, mais 3 centímetros. E você coloca um alfinete para marcar a posição. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Para fazer o círculo, você tem duas opções. Eu sempre recomendo, quem já assistiu a aula, já viu essa régua aqui, já apresentei. Acho que de repente, se você é a primeira vez que está fazendo aula, isso aqui é uma régua para desenho técnico. Então, não precisa ser exatamente essa régua, porque ela é uma régua encontrada em papelarias específicas, quem faz desenhos, e é uma régua um pouquinho cara. Porém, eu já encontrei réguas genéricas dessa daqui, pela Shopee, pela Shein, elas têm um precinho bem mais acessível. Eu não sei falar para vocês com relação à qualidade dela e à durabilidade dela. Essa daqui eu já tenho em torno de acho que 3 ou 4 anos, eu não consigo me recordar, mas já faz um bom tempinho. Como ela é um material muito bom e ela é maleável, ela é perfeita para a gente posicionar assim num rostinho de um bichinho ou de uma boneca, porque como ela é maleável, ela fica bem ali no contorno do tecido e eu consigo fazer bem o risco que eu tenho que fazer. E ela tem várias aqui numerações de círculos, tá? Ah, então só serve para fazer o olho em círculo. Não, gente, serve para fazer aquele olho que a gente faz no risquinho, ou voltado para baixo, ou voltado para cima, tá bom? Eu uso essa régua aqui para tudo. Quando eu quero fazer uma boquinha em boneca, eu uso círculos maiores, então eu uso só o meio círculo, bom, uma parte do círculo, que aqui os círculos, todos eles são divididos em 4. Então, fazer uma boquinha, eu uso, por exemplo, a metade aqui, né? 1/4 do círculo, por exemplo, para fazer a boquinha. E aí, como tem vários círculos, eu posso fazer vários tamanhos, tá bom? Até para fazer narizinho também me ajuda bastante. A outra coisa eu deixei aí no molde, é um quadradinho com um círculo, que é o número 6, que é o mesmo que eu uso aqui nessa régua, tá? Também é uma outra opção. Quem já assistiu aula comigo já viu eu ensinando isso. Vai pegar papel manteiga, aquele mesmo que a gente usa na cozinha. Aí você pega um pedaço, transfere pra cá o círculo, tá? No molde que eu deixei para vocês. E o importante é vocês usarem ou um lápis ou uma lapiseira que tenha um grafite, por exemplo. Esse meu aqui usa muito lapiseira. Esse meu é um grafite da Pentel, um 4B, que daí ele fica bem marcadinho. E eu vou aqui no círculo, tem o meio, vou posicionar aqui com o meio, né? Vamos supor aqui. Eu vou fazer com a caneta fantasminha o pontinho aqui, reforçar o pontinho do alfinete. Aí coloca-se aqui o meio virado, aqui essa parte onde está o grafite para cá, posiciona bem no meio do pontinho que tem lá. Se quiser colocar uns alfinetes aqui para ficar segurando, e com o próprio lapiseira você vai fazer o contorno. Vai ficar aqui um risco bem clarinho, mais o suficiente para enxergar. Mas aí, se também for necessário, vai lá e faz o contorno, né? Dá uma reforçada com a caneta fantasminha. Normalmente não é nem necessário. Aqui, como eu já fiz um com a régua, eu vou ter que fazer com a régua também, porque pode acontecer de sair, dá uma diferença, né? Acontece. Aqui, olha, eu sempre uso o número 6. E todos os círculos, eles têm uma divisão. Então, eu vou posicionar aqui esse pontinho justamente nessas divisões. E aí, com a caneta fantasminha, ó, presta atenção aqui. Essa régua é boa porque como ela é bem flexível, olha, eu consigo posicionar ela no roxinho e aí eu faço o meu risco, tá ok? E assim, vou fazer o meu bordado. Bom, para fazer o bordado, eu vou usar linha fio de meada, né? Então, eu tenho aqui uma agulha bem fininha. Essa aqui é a minha número 9. E uma única perninha, tá vendo? Olha, você tem uma perninha. Não gosto de usar aqui para fazer os contornos, eu costumo usar mesmo só uma perninha para não ficar muito grosso o bordado. Que com a bundinha da agulha eu vou entrar aqui, forçar aqui um pouquinho e vou sair aqui em cima do risco. Agora prestem bem atenção, às vezes a gente borda um olhinho e vai fazer o bordado em cima do risco. Aí você vai fazer o outro, você faz com um bordado um pouquinho fora do risco, assim, um pouco fora do risco. Aí o olho fica um pouquinho maior, um pouquinho menor. Às vezes é uma besteirinha, mas às vezes você percebe que tem uma diferença. Olhando, você percebe.
às vezes você não percebe. Mas se você tem um olho bom para essas pequenas diferenças, essas coisas costumam te incomodar, entenda. Se aqui você bordar em cima do risco, aqui você tem que lembrar de bordar em cima do risco. Se você bordar um pouquinho fora do risco, aqui você tem que lembrar que tem que bordar um pouquinho fora do risco, para os olhos ficarem aí razoavelmente simétricos no tamanho, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer um pontinho atrás para poder fazer esse contorno. Agora sim, quanto menor o ponto, mais o contorno vai ficar ali parecido com o círculo que a gente fez, tá? Quando você faz uns pontos maiores, aí o círculo ele fica todo pontiagudo. Aí não fica muito legal, porque não fica um contorno bacana. Então aqui a gente tem que fazer um pontinho pequeno. E aqui você vai fazendo com bastante calma e bastante capricho. Olha, gente, além de bordar, você pode também pintar. Vai fazer aqui o círculo normal, a marcação, faz o círculo bonitinho, pega lá a tinta para tecido, né, de preferência acrylex, sem a gato preto também, que é muito boa. E aí você vai fazer primeiro, né, o preenchimento e vai fazendo o contorno. Para quem não tem muita habilidade com aquele pincel bem fininho, pincel filete, para fazer o contorno, eu recomendo usar um palitinho de churrasco, porque aí você vai conseguir ter uma precisão melhor, tá? Para fazer ali, contornar melhor o olhinho com um palitinho, seja de dente, seja de churrasco. Aqui já cheguei no meu último pontinho. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou preencher ele. Agora só uma dica, eu vim aqui para esse ladinho, mas eu vou acabar voltando para cá, assim, ó. Eu vou fazer o preenchimento daqui para cá, tá? Os pontinhos deitados, não ele assim em pé. Porque aqui, no caso, por conta dessa curva que tem aqui do olhinho, do rostinho, né, do jacaré, fica mais fácil do que fazer o contrário. E aí você vai fazer o preenchimento. Aí veja só, tudo uma questão, às vezes, de como a gente gosta de trabalhar. Toda vez que eu vou fazer um bordado, eu gosto de fazer preenchimentos assim, de primeiro uma metade, depois outra metade. Pode começar aqui, né, da pontinha e vai vindo aqui até o outro lado, e aí tudo bem. É porque eu gosto mesmo de fazer assim, preencho de um lado, depois eu vou preencho do outro. Pra mim, sei lá, faz mais sentido, mas isso é tudo uma questão de gosto, de formas de trabalhar, tá bom? Que não vai fazer, não vai alterar, tá? A forma que você começa, se começa de um lado, do outro, pelo meio. Aqui desse lado eu vou fazer o último pontinho, tá? Às vezes assim na pressa eu vou bordando e aí vai ficando um pouquinho de espaço aqui entre um fio e outro. Se ficar, a gente sempre volta ali naquele espaço para dar uma preenchida no olhinho, tá bom? Olha aqui, o que eu vou fazer? Olha, aqui terminei o bordado do outro olhinho, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no meio. Você afasta aqui os fios ou com uma agulha mais grossa ou com um agulhão mesmo, como eu fiz aqui. Aí eu gosto de ir aqui pro meio. Só tem que tomar bastante cuidado para não pegar nenhum fio, tá? Aí eu vou aqui fazer um arco de um arremate, ó. Fiz o arremate. Entrei, saí ali. Ó, eu poderia pegar e sair bem longe aqui do olhinho. Por que eu não faço isso? Porque às vezes pode ser que fique aqui assim a marca da linha. Somente se o tecido for clarinho, como esse aqui, que é o caso desse. Com um verde bem escuro, talvez nem fique, daí tem problema. Mas quando o tecido é muito claro, como nesse caso aqui, pode ser que fique. Então, assim, a gente já fez um olhinho, depois eu vou fazer o outro. Pra adiantar aqui um pouquinho, a gente já vai fazer logo aqui a boquinha. Vocês podem fazer de um rosa mais clarinho, né? Como aqui o meu embaixo é o rosa, aí eu vou usar mesmo o mesmo tom aqui do olhinho, que eu acho que se eu usar um rosa que não vai sobressair. Tem essa dobra aqui, certo? Eu vou entrar aqui, ó,
com a pontinha da minha agulha, né, a bunda da minha agulha. Vou entrar pra cá e vou fazer um ponto, vou dar uma saída ali, ó, pra cima, tá, na diagonal, pra lá, coisa de meio centímetro. Se eu for medir aqui, tem meio centímetro, olha, onde tá a entrada e a saída da minha agulha, meio centímetro. Sair ali, ó, vou puxar aqui o meu nó para esconder ele. Aí o que eu vou fazer? Eu vou sair de novo aqui, eu vou entrar de novo aqui e vou sair um pouquinho mais ali embaixo, também na diagonal, meio centímetro. Bom, se vocês quiserem usar aqui duas perninhas de linha, usem. No primeiro que eu fiz, eu usei duas perninhas, olha, ficou bem mais interessante, tá vendo? Ó, usei duas perninhas, tá? Se vocês quiserem que aqui, agora que eu me toquei, que a linha só tem uma perninha, mas enfim, agora vai ficar assim. Olha, e daí eu vou entrar ali um pouquinho mais à frente. Aí é o seguinte, aqui quando eu fiz, eu não fiz pontos pequenininhos, porque eu não vi necessidade de fazer pontos pequenininhos. Então, um ponto que tem entre 5 a 4 milímetros, tá, gente? Que é quase meio centímetro. Eu acho que é o suficiente. E aqui você vai fazer, se guiando aqui por essa costura. Mas aqui, então, para não ficar feio, ficar aquele ponto assim, desalinhado demais, mesmo você ficar perfeito, mas para não ficar aquela coisa desalinhada demais, aí o que você faz? Você se guia, ou você faz esse ponto na parte de baixo, aqui pegando o tecido de baixo, ou o tecido de cima. Então, aqui, nesse caso aqui, eu vou pegar o tecido de cima. No outro, como eu peguei o tecido de baixo, esse aqui eu vou pegar o tecido de cima, só para ver como é que vai sair aqui a diferença, o que seria melhor. Então, aqui, para fazer essa parte aqui da boquinha, é super fácil, porque é um ponto fácil, você só tem que prestar atenção, como eu falei, para ficar sempre no mesmo tecido, ou em cima ou embaixo, bem alinhadinho aqui a costura, né? E a única questão aqui é porque... A única dificuldade aqui é porque é uma área grande, então demora um pouquinho e aí se torna trabalhoso porque leva mais tempo. Aqui eu tô fazendo já o último pontinho para chegar aqui nesse meio, tá bom? Então aqui vocês já sabem, vai seguir aqui, quando chegar aqui no final eu volto pra gente só concluir esse bordado, tá bom? Olha, já cheguei aqui no último pontinho, então daqui eu vou vir aqui pra cima. E aí eu venho aqui pro meio e vou lá pra baixo. E aí eu volto bem aqui. Agora presta atenção, a gente vai ter que fazer um arremate, né? Então, aqui agora eu vou pegar o último ponto, esse ponto aqui. Vou entrar novamente pelo último ponto, aí eu fiz um arco aqui de um arremate, ó. E aí eu entro aqui nesse buraquinho, eu vou sair um pouquinho mais pra cá. Se ficar a sombra da minha linha, vai ficar mais aqui escondido. Daqui eu corto o excesso. Pronto. Tá feito aqui a parte da boquinha. Agora é o seguinte, eu vou fazer o outro olhinho aqui. E daí eu volto pra gente fazer só os narizinhos dela. Bom, já fiz aqui o outro olhinho, tá bom? E aqui eu já fiz um narizinho, tá vendo? Aqui, pra fazer esse círculo, é a mesma orientação para fazer o círculo aqui do olhinho. Ele é um pouquinho menor, tá? Também deixei ele lá no molde, tá? O círculo, ele é bem menorzinho. Esse aqui é o número 6, esse aqui é o 4 que eu uso. Por isso que eu recomendo usar uma reguinha que é bem mais prático, tá bom? Aqui eu não vou nem fazer de novo o círculo que eu já fiz. Só vou dar a posição aqui, presta atenção. Temos a costura aqui do meio, né? Então você vai medir do meio pra cá, pra lateral, 2 centímetros. E aqui, dessa costura pra cima, você vai medir 1 centímetro. Vai ali marcar, fazer um pontinho, coloca lá a régua ou então o gabarito que eu deixei aí, tem um pontinho no meio, tá, do círculo que tem no gabarito. Posiciona direitinho, centraliza e faz ali a marcação
para você poder fazer o narizinho. O narizinho aqui, como é que faz? Do mesmo jeito, não tem diferença, tá? É igual. Vai fazer aqui primeiro o contorno e depois o preenchimento. Nem vou fazer, que é para ser rapidinho. É a mesma técnica, só muda aqui o tamanho, que é um pouquinho menor, tá? Que só para adiantar, a gente vai estar fazendo aqui as bochechinhas. Bochechinha eu uso o giz pastel a seco. Na lista de material tá lá o nome, tá? Da marca que eu uso. Mas nenhuma verificada, porque, por exemplo, eu tenho uma caixa com 24 cores. Não acho muito necessário isso, porque eu ganhei essa caixa, então beleza, maravilha. Mas, por exemplo, se eu fosse comprar hoje, eu procuraria ter uma marca, se eu não me engano é a Pentel, mas existem outras marcas também que eles vendem em papelaria, eles vendem por unidade, então é bem mais interessante comprar os rosas, os tons de rosa, os tons de vermelho, vamos dizer assim, né, que às vezes tem um vermelho mais escuro, entendeu? Comprem o branco também, que é muito bom ter o branco, às vezes ajuda bastante quando a gente quer misturar e fazer uma corzinha nova, tá? Clarear um pouquinho mais. Enfim, eu sempre tenho aqui, olha, o meu branco que eu quero às vezes misturar com esse vermelho aqui, olha, que é um vermelho mais terroso, tá vendo? Então tem um vermelho que ele é mais forte, enfim. Aí é muito com vocês. Normalmente o que eu faço? Pego um pedacinho de papel qualquer, gente, e dou uma raspadinha. Vai ficar tipo um pó, como se fosse aquele pó compacto, ou pó de blush, tá bom? E aí eu dou umas batidinhas aqui e faço ali. Mas às vezes para ser mais rápido, pego mesmo aqui, ó, e dou uma esfregadinha no próprio coraçãozinho feito de tecido. Vou inclusive deixar lá no molde de vocês o molde, tá, gente? Riscar, deixar uma margem, costurar em cima do risco, deixar uma aberturinha, né, para poder desvirar. Desvirou, encheu, depois passa ponto invisível, ficou uma esponjinha para passar o blush no bonequinho, no bichinho de pano, enfim. É assim que eu faço. Eu passei aqui, né, vou tirar aqui o excesso, ó, um pouquinho, tá vendo? E vou passar aqui embaixo. Com o lado que eu apliquei de um lado eu aplico o giz, do outro lado que não tem nada, eu dou uma esfregadinha. E sempre aqui, ó, abaixo do olho, ele esfrega, ele vai sair o excesso. E aí, nesse sair o excesso, ele também vai aderir mais à trama do tecido. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero mais rosadinho, então eu vou bater mais um pouquinho. Aí, com o outro lado, que não tem nada, eu vou esfregar. Aí, eu quero mais rosadinho, até chegar ao ponto que você quer, tá bom? A questão aqui da bochecha é que você tem que ter aí uma questão de simetria para poder fazer aí os dois lados ficarem com o mesmo tom, tá? Tentem aí ter esse cuidado com a peça. Como é uma menininha, deixei aqui o blush dela bem marcadinho, tá? No menininho só fiz uma corzinha só para dar ali uma saúde bem básica. Então, tentem aí nesse cuidado também. Como menininha, a gente deixa uma bochechinha mais rosadinha. Menininho, a gente dá uma segurada na mão para não ficar muito carregado, não ficar muito estranho. Então, é isso. Aí eu vou lá, só fazer aqui esse outro lado aqui do narizinho. E daí eu volto só para mostrar finalizado para vocês. Já concluí aqui o outro lado do bordadinho, já tá pronto, tá ok? Então aqui só reforçando com vocês, qualquer problema, qualquer dificuldade, entre em contato pelo meu WhatsApp que eu consigo ajudar vocês com mais agilidade, ok? Eu agradeço vocês estarem comigo aqui nessa aula e contem comigo para o que vocês precisarem.